Tem uma música cristã, muito bonita por sinal, e muito conhecida, que diz o seguinte: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Essa é só um pedacinho da música, mas quando a gente canta isso, a gente sente algo tão gostoso, tão bonito. Já cantei essa música várias vezes. Porém, será que essa é a verdade mesmo do nosso coração, dos nossos sentimentos e pensamentos? Será que a gente realmente não quer crédito por aquilo que fazemos? Será que quando fazemos algo interessante, importante para alguém, a gente quer dar o crédito para outra pessoa? A gente não quer receber uma gratidão, um muito obrigado por algo que a gente fez? Será que é isso mesmo? Não, muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente fica triste com a ingratidão e a falta de reconhecimento das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o filme de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre isso, sim. Mas não só sobre isso. Tem outras reflexões muito interessantes desse filme que eu acho que vale muito a pena. Então eu convido você, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é sempre um prazer enorme ter você por aqui. Bom, já vou fazer aqueles pedidinhos básicos e carinhosos de sempre, para que você que não é inscrito se inscreva neste canal. Você que está curtindo este vídeo, deixa aí um like para mim, deixe um comentário também, falando se você já assistiu o filme que eu vou comentar hoje ou não. Enfim, um comentário indicando um filme que você gostaria que eu falasse, mas para que fortaleça este canal, ok? Deixa um comentáriozinho aí, nem que seja um coraçãozinho, um joinha, um emoji, já vai ajudar bastante, ok? E compartilhe também o conteúdo, né? Esse conteúdo que você está gostando, compartilhe com quem também gosta desse tipo de conteúdo e ative o sininho de notificações, ok? Dados os recadinhos básicos de sempre, então vamos para o filme que eu quero falar hoje. O filme que eu quero falar hoje é um filme de 2019 e está lá na Netflix, ok? E o nome do filme é Togo. É um filme baseado numa história real. E é um filme de cachorro, Denise? De novo. De novo. Filme de cachorro, sim, porque eu amo filme de cachorro. Eu amo cães, como quem já me segue aqui sabe que eu amo cães. Eu tenho dois cachorrinhos que eu adotei, que é o Nino e o Toby, que na verdade é Antonino e Tobias, mas os íntimos chamam de Nino e Toby, ok? Então, é um filme muito legal, que é de cachorro, mas deixa eu dar um spoiler aqui, porque às vezes eu não gosto de filme que o cachorro morre no final, e eu sei que você também não gosta. Quem gosta de cachorro não gosta de filme assim. Então já vou falando, pode assistir tranquilamente, porque o cachorro não morre no final, ok? Só isso que eu vou falar de spoiler. O resto agora que eu vou falar é sinopse. Então esse filme, o Togo, se passa na década de 20 lá no Alasca. E esse filme ele conta a história de um homem chamado Leonard. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Se não for, me perdoe, tá? Mas eu vou chamar ele de Leonard, ok? E o Leonard, ele é um adestrador de cães para puxar trenó. É um meio, né, de transporte comum daquela região, né? E então, ele treina. E nasce um cachorrinho lá na ninhada, né? No grupo dele lá, da ninhada dele lá, vem um cachorrinho, que ele coloca o nome de Togo. E pense num cachorro que não obedece. Pense num cachorro que não consegue adestrar, mas de jeito nenhum. Ele fica muito, mas muito irritado, irado com esse cachorro. E ele faz de tudo pra se desfazer do cachorro, pra mandar o cachorro embora. Claro que ele não vai matar cachorro, não é nada disso, tá? Ele ama animais. Mas ele vai tentar vender, ele vai tentar doar o cachorro pra alguém. Enfim, porque o Togo não tem jeito, o Togo é terrível. E ele tá ali naquela lida com aquele cachorro e o tempo passa. E uns anos depois, o que acontece? Aquela cidade é tomada por uma epidemia terrível. Terrível mesmo. E começa muitas pessoas tendo que ficar em quarentena, porque é altamente contagiosa, pessoas começam a morrer, enfim, o negócio tá ficando feio mesmo. É uma situação que vai dizimar ali todo aquele povo, aquela cidade. Então, mas existe um remédio que vai curar. Mas esse remédio está a muitos quilômetros de distância em outra cidade. E tem um meio de transporte que pode trazer rapidamente aquele remédio, mas é o trem. Só que teve uma nevasca terrível e os trilhos estão todos interditados. E não tem outro meio de transporte para chegar lá, porque não tem como chegar. Só trenó. Então as autoridades daquela cidade
se reúne com o Leonardo e fala, olha, você é um adestrador, você tem os melhores cães, prepara aí alguns trenós para buscar este remédio. E os cães, né, nós sabemos que um trenó, ele é conduzido sim por um homem, né, uma pessoa experiente nesse sentido, mas ele é liderado, guiado por um cão específico, que é o primeiro lá da fila, porque são vários cães, mas aquele cão, aquele líder, é o que vai dar a direção para aquele trenó. E se aquele cão perder o foco, ele pode levar a um acidente grave, matando todos os outros cães que estão ali puxando o trenó, inclusive o seu condutor. Então tem que ser um cão que saiba muito bem o que está fazendo, muito bem adestrado, e que tenha aquela liderança própria do cão que é treinado para isso. E nessa situação aí, então, quem sobra para quem? Adivinha? Pro Togo. Então, o Togo é um dos cães que vai estar liderando. Porque foram vários trenós, é claro, era muito tempo. Não dava só para um trenó fazer isso aí. Mas a equipe do Togo foi aqui, pegou a maior parte, né, a maior quilometragem, né, de distância para percorrer. E é o filme, gente, mas até chegar nessa parte, pense num filme que você assiste sentado na ponta do sofá. Tem cenas que você fala, meu Deus do céu. É um filme que tem uma fotografia linda. É um filme que os cães são maravilhosos. O Togo especialmente, né? É um filme que tem atores demais, assim, que interpretam muito bem os seus papéis. Então é aquele filme que deixa assim, vai deixar você emocionado, tenso, mas também vai deixar, como que eu falei, emocionado, né? Vai aquecer o teu coração. É um filme lindo, que eu indico que você assista. Se você não assistiu, você tem que dar uma chance para esse filme, sim. E tem lições esse filme? Tem. E eu quero falar delas agora. E um versículo que vem à minha mente, olhando para toda a saga do Togo, é Josué 1:9. E nesse versículo, Deus falando com Josué, ele fala assim, não te mandei eu? Então esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em minhas palavras, é isso que esse versículo fala. Então, a primeira lição que a gente entende neste filme é o seguinte, que quando Deus fala para você fazer alguma coisa, não tenha medo. Faça o que você nasceu para fazer, não importa as outras pessoas, os empecilhos, os obstáculos. Porque quando Deus pede para você fazer alguma coisa, quando você nasceu com um propósito para realizar algo, ele já te dá capacitação, ele já te dá estratégias, ele te dá sabedoria, ele te dá força para que você realize aquilo que você tem que realizar. E o Togo nos dá essa lição, ele nasceu com uma missão. E muitos rótulos vieram sobre o Togo, muitas situações fizeram para que ele não realizasse aquilo que ele tinha que realizar, muita coisa, tanto que um dos rótulos que o Togo tinha era demônio, olha só. Então, muitas vezes, pessoas vão tentar impedir a gente, situações vão tentar impedir a gente de fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Mas siga em frente. Vença os obstáculos e cumpra o seu propósito, porque se há uma coisa que faz bem, é quando a gente realiza aquilo que Deus quer que a gente faça, ainda que seja uma tarefa árdua, mas isso nos faz bem, isso nos fortalece. Então, essa é a primeira lição que esse filme nos dá. A segunda é a seguinte, aquela que eu falei lá no começo da introdução deste vídeo. Não espere reconhecimento de ninguém por aquilo que Deus pediu para você fazer, por aquilo que Deus te criou para fazer. O Togo, no filme, não teve reconhecimento. Hoje, eu estou aqui falando dele, tem um filme sobre ele, mas o Togo passou por umas situações. Ah, mas ele era um cachorro, Denise. É verdade. A gente tem que aprender muito com os bichinhos, não é mesmo? A gente tem que aprender, porque a gente muitas vezes quer o reconhecimento, né? E o Togo não quis. O Togo ficou de boas. Mas não espere reconhecimento, não espere gratidão, recompensa de ninguém. Espere a recompensa de Deus. Como diz a música que eu falei no começo. Que Deus seja glorificado através das coisas que nós fazemos. Porque quando a gente olha para o Togo, no filme, a gente agradece a Deus. Deus, muito obrigado por criar esse animal tão abençoado, esse animal tão inteligente. Obrigado, Senhor. Porque olha o que ele fez. Então, que Deus seja glorificado quando algo que ele propôs no seu coração fazer. Que você não espere que as pessoas falem, ai, como você é demais, parabéns. Não. Que Deus seja glorificado porque você fez algo
que Deus propôs que fosse feito. Então, que essas duas lições fiquem no nosso coração, para que a gente possa refletir. Faça aquilo que você nasceu para fazer, independente dos obstáculos. E não espere recompensa de ninguém. As pessoas podem nos decepcionar, as pessoas podem nos frustrar, mas Deus, Ele nos recompensa. Ele é fiel, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então, guarde essas duas reflexões no seu coração e assista. Sim, se você não assistiu, assista o filme Togo. Assista com a sua família, porque é um filme que vale muito, muito a pena mesmo. E se já assistiu, então, mais uma vez eu peço, deixa aí um comentário falando se você gostou ou não. Enfim, o que você aprendeu também com esse filme, ok? Bem, peço muito a Deus que abençoe grandemente você e a sua família. E foi um prazer estar falando aqui com você. Beijão no seu coração. Fica com Deus.